Galera, hoje o nosso papo é um pouquinho diferente. Hoje nós vamos conversar, ou melhor, eu vou dar para vocês 5 dicas de livros que não podem faltar na biblioteca de vocês. Ou, se você está começando a montar uma biblioteca agora, no campo de judaísmos e cristianismos antigos, confere esse vídeo até o final, porque as dicas que eu vou passar são de materiais que não podem faltar na sua biblioteca. Mas antes de eu começar a dar essas dicas, queria lembrar aí vocês de deixarem aquele like, compartilharem com os amigos e se inscreverem no canal. Assim, vocês não vão perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Beleza? Então, vamos para a vinheta. A dica número 1 é o livro O Jesus Histórico, uma brevíssima introdução, dos professores André Leonardo Chevitarese e Pedro Paulo Funari. Aliás, André Chevitarese é pioneiro nos estudos do Jesus Histórico aqui no Brasil. Esse livro é muito bacana porque é um livro fácil de ler, ele tem uma escrita muito fácil, mas é de suma importância para quem quer se localizar sobre as origens da pesquisa do Jesus histórico, perpassando por todas as ondas, desde ali o século XVIII, século XIX, até o momento atual, o estado atual da questão. E esse livro também apresenta as principais documentações, tanto textuais quanto arqueológicas, sobre o Jesus Nazaré e os primeiros cristãos. Além disso, o livro nos permite perceber as principais temáticas ou temas em torno desse personagem. Por exemplo, a questão do campesinato, as relações políticas entre Jesus e a ocupação romana no estado da Palestina e também a questão do letramento de Jesus. Um outro dado importante nesse livro é que esse livro também corrobora para uma separação metodológica do Jesus de Nazaré para o Jesus da teologia, ou o Jesus da história para esse Jesus da fé, esse Jesus transformado em Deus. Então, é interessante perceber como que, do ponto de vista histórico, essas separações são muito bem feitas. E esse livro ajuda muito nesse sentido. A segunda dica é de um livro que eu vou dizer para vocês que eu já trabalho há mais de 10 anos no campo da pesquisa do Jesus histórico, dos cristianismos antigos. E esse livro eu uso desde que eu comecei a pensar o meu TCC, ou seja, a minha monografia, sobre a supervisão do professor André Leonardo Chevitarese, que é o livro Introdução ao Novo Testamento, volume 2, do pesquisador americano Raymond Koester. Esse livro é um livro, como eu falei, para vocês terem mesmo na sua biblioteca, para consultar para tudo. Esse livro é fantástico porque o Koester não só fez um verdadeiro manual falando sobre questões fundamentais, por exemplo, a fonte Q, o processo de escrita, redação dos primeiros textos cristãos, como saíram da fase oral para chegarem à produção dos textos. Datação. Ele também fala sobre o processo de conservação dessas tradições, ou melhor, a questão dos papiros, pergaminhos, como datá-los, como lê-los. Ele também traz informações interessantes sobre a documentação que eu chamo de extracanônica. Não use aqui a expressão apócrifo. Por quê? Todas essas documentações do ponto de vista histórico, seja as que compõem o Novo Testamento ou as que estão fora, são documentos produzidos por cristãos. A diferença é que alguém depois passou uma régua e disse o que poderia ser inspirado ou não, segundo essa lista dessa pessoa. Acho que do ponto de vista da história, essa ideia de texto inspirado, um texto está certo ou está errado, não existe. E o bacana é que o Koester
arrastou essa discussão para o seu livro. Então, para ele, tudo é documentação. E ele vai falar exatamente pensando tanto essa documentação canônica quanto extracanônica, como ela se dá o processo de produção, armazenamento de memórias, demonstrando também, então, que nós não temos um cristianismo, mas cristianismos, que, aliás, é um conceito lançado pelo professor André Leonardo Chevtarese, da dica número 1. Então, esse é um livro que vocês precisam ter na biblioteca de vocês. Eu mesma hoje, ainda quando estou pensando em um curso, quando estou pensando em um texto, meia hora ou outra, estou consultando esse livro. Ou seja, ele é um grande manual. E já ia esquecendo um detalhe, que não preserva apenas discussões do ponto de vista dos documentos produzidos pelos primeiros cristãos, mas também a cultura material. Então, Koester faz um grande diálogo entre arqueologia e história. Então, é um livro que vocês precisam ter. A terceira dica é o livro Religião, Arte e Cultura, organizado por Alexandre Chaves e Rogério Lima de Moura. Mas antes de eu comentar sobre esse livro, eu queria lembrar a vocês que todas as dicas que eu estou dando aqui, eu estou deixando o link na descrição, onde vocês podem estar conferindo onde adquirir os livros que eu estou indicando, as obras que eu estou deixando aqui como referências para a composição da biblioteca de vocês. E queria também aproveitar para lembrar vocês que quem ainda não se inscreveu no canal e está curtindo o vídeo, está curtindo as dicas, se inscreve. Isso é importante. Eu sou uma historiadora e tenho essa preocupação em fazer divulgação científica nessa área dos judaísmos e cristianismos antigos. Mas vamos comentar então sobre a terceira dica? Bem, então, como eu estou falando, esse é um livro organizado pelo Moura e o Chaves. E ele é fragmentado em 3 partes. Uma que compreende mais ali o contexto de um antigo Israel, e as 2 outras partes já estão falando em concepções de outros recortes temporários, inclusive recortes mais contemporâneos. E o interessante é que esse livro é uma obra que a gente costuma chamar de transdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Que agrega autores, pesquisadores das mais variadas áreas de formação. Então, nós temos cientistas da religião, antropólogos, sociólogos. Então, esse é um livro bastante interessante porque tem, então, diferentes olhares, o que é algo fundamental para a construção da ciência. E eu destaco aí, entre textos, um do próprio organizador, ou melhor, um dos organizadores, que é o Rogério de Moura, que é o capítulo sobre Moisés. É um capítulo muito interessante porque, primeiro, desconstrói essa narrativa de Moisés como um personagem histórico e um personagem que está ali, de fato, aparecendo para o processo de retirada dos judeus ou hebreus do Egito. Então, o Rogério apresenta de uma forma muito sistemática e clara como que isso, na verdade, é uma tradição inventada, ou melhor, tradições inventadas em cima de uma personagem mítica, uma personagem que não existiu. E é interessante porque o texto apresenta o momento de criação dessa personagem, datado ali por volta do século VII, antes da Era Comum, como uma resposta ao quê? Aos soberanos, aos reis assírios, como um especial destaque aí para Sargão III. Então, vários elementos da história de Moisés são comuns a esses reis que de fato existiram. Mas Moisés surge como uma construção literária, como uma forma de responder a esses camaradas. Além disso, o Rogério também vai apresentar um dado muito interessante, que essa tradição
não fica congelada, estática no século VII e só vai se reproduzindo. Não, conforme o passar dos séculos, Moisés vai sendo revisto e novas tradições são inventadas sobre ele. Por exemplo, a Moisés está muito associado à ideia do legislador, de que ele é responsável pelos 10 mandamentos. Mas isso não está lá no século VII, no contexto de origem desse mito. Isso só vai aparecer no contexto do século IV, antes da Era Comum, quando já há uma nova demanda por uma reestruturação religiosa e Moisés surge então como essa figura central aí para o quê? Para os discursos políticos religiosos que estavam sendo colocados naquele contexto. A quarta dica é um livro, ou melhor, um dicionário de história das religiões na Antiguidade e no Medievo, organizado pelo professor Johnny Langer. E esse dicionário, ele é interessantíssimo porque ele reúne cerca de 43 pesquisadores brasileiros e estrangeiros para a produção 137 verbetes sobre esse campo da religião, aonde desde o prefácio ali da introdução a gente já vê uma recuperação sobre a importância de se tratar a religião, ou melhor, as experiências religiosas como um elemento da história, já que religião é cultura e isso é fruto, então, das ações, das interações. Logo, esse é um tema importantíssimo para a área das humanidades. Nesse sentido, a gente já tem uma recuperação de quando se começam os interesses pela pesquisa das experiências religiosas no campo das humanidades, perpassando ali pelas ciências sociais, antropologia, sociologia, ainda nos séculos XVIII, XIX, o momento também de ingresso da história no campo das experiências religiosas na Antiguidade, no Medievo. E o interessante é que esses verbetes dão um verdadeiro panorama sobre o contexto socio-religioso nesse recorte temporal que vai da Antiguidade ao período medieval. Então, nós temos aí o cristianismo, ou melhor, os cristianismos aparecendo. Nós temos referências a cultos de mistério, uma problemática sobre os conceitos de mito, magia e religião, que infelizmente na nossa sociedade contemporânea ainda prevalece no senso comum uma ideia de uma hierarquia, como se a religião estivesse lá no topo, sendo a melhor de todas, e a magia lá embaixo, com a pior. E a partir desses verbetes fica muito claro que essas práticas, quando você vai olhar a documentação, seja arqueológica ou textual, isso está muito embaçado. Então, é melhor pensar esses elementos a partir do campo da mística. A quinta e última dica vem acompanhada com uma dica bônus. Então, se você ficou aqui até o final, na verdade eu vou estar te dando duas dicas. Então, uma dica 5 e 6. A quinta dica, eu não poderia deixar de indicar aqui o primeiro livro que eu li sobre cristianismos, que foi o livro Cristianismos, Questões e Debates Metodológicos, do também André Leonardo Chevtarese. Esse livro é um livro divisor de águas na minha formação. Ele simplesmente me fez entender que desde o século I, o cristianismo sempre foi plural. E a partir de diferentes capítulos, onde são trabalhadas questões relacionadas à memória, cultura material, recepções de personagens do chamado Antigo Testamento dentro da literatura, da documentação antiga cristã, o André Chevtarese vai demonstrando como que
esses cristãos nunca se entenderam como um único movimento e que nem o próprio Jesus de Nazaré deixou um líder, um sucessor ou a percepção de fundar uma igreja. Mas a partir do momento que seus seguidores resolvem dar continuidade, criando, alargando tradições sobre esse Jesus, fundam comunidades, então nós temos diferentes retratos e percepções de Jesus, bem como diferentes retratos ou formas de se viver esse cristianismo. Logo, cristianismo é uma construção da autoproclamada ortodoxia. E esse livro é excelente para você entender. Então, primeiro, são múltiplas vozes, aonde inclusive mulheres estão inclusas. Segundo, essa ideia de um cânone, um cristianismo, é muito tardia. Ela não faz parte dessas primeiras gerações de cristãos. Agora, a última dica, a dica bônus, como eu prometi, ela diz respeito a um livro que eu considero importantíssimo quando o assunto é fonte que, oralidade e memória, que é o livro do Laí Amaro, chamado Quem Vos Ouve, Ouve a Mim, Oralidade e Memória nos Cristianismos Antigos. Esse é um livro para mexer com as suas bases, para você eclodir a ideia de que o cristianismo, em suas bases, era uma religião do livro. Laí Amaro é muito categórico em mostrar que os primeiros cristãos viveram a sua fé sem pensar em um texto. E que essa ideia de ter testemunhas oculares acompanhando Jesus e anos depois escrevendo um texto, isso também é algo construído. Isso não é histórico, isso é mito. Todos os autores do Novo Testamento, com exceção de Paulo e João de Patmos, são autores desconhecidos e que não conheceram Jesus. Eles estão produzindo seus textos a partir de informações, textos que já estavam em circulação. Daí o Laí faz uma discussão muito bacana sobre Marcos, Mateus, Lucas e que, aonde Marcos e que seriam aí as fontes primárias utilizadas por Mateus e Lucas para a produção de seus evangelhos. Logo, não tem um Lucas, um Marcos ou um Mateus que está andando com Jesus. Ninguém andou com Jesus ou com o discípulo de Jesus. Isso tudo é uma construção que vai vir ali a partir do século II para frente, onde tenta-se dar um discurso, um tom de autoridade para legitimar esses textos. Mas no momento de produção desses materiais do século I, ninguém ali já conheceu Jesus. Bem, galera, então essas foram as dicas que eu tinha aqui para deixar para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos como esse. E não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. E até a próxima!